Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Após uma pausa de 90 dias, a disputa entre Vasco da Gama e ACAP está prestes a ser reativada na Fundação Getúlio Vargas, FGV. Essa suspensão ocorreu em decorrência de uma ação judicial que também havia sido interrompida. Com o fim do prazo estipulado pela FGV para que as partes chegassem a um acordo, a arbitragem será reiniciada automaticamente. O clima nos bastidores é de expectativa, pois tanto o clube carioca quanto os investidores americanos estão ansiosos para resolver a situação que, além de desgastar as relações entre as partes, tem gerado insegurança sobre o futuro da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Vasco. A ausência de um acordo até esta quinta-feira, dia 31 de outubro, deixou claro que a arbitragem seguirá seu curso, o que pode trazer novas reviravoltas a um cenário já conturbado. No centro do conflito, o Vasco busca a rescisão do contrato de investimento e do acordo de acionistas com a 777, enquanto os representantes da parte americana desejam retomar o controle do clube, conforme o contrato assinado em 2022. Essa divergência de interesses se reflete em valores monetários significativos atribuídos à causa na arbitragem da FGV. O clube de São Januário avaliou a causa em apenas R$ 1 milhão, contrastando com os R$ 700 milhões estipulados pela 777, que corresponde ao valor original do contrato de investimento na SAF vascaína. Essas discrepâncias ressaltam as complexidades envolvidas na resolução do conflito e a magnitude das implicações financeiras que podem surgir dessa disputa. Em julho, a arbitragem estava em um estágio crucial, onde os árbitros deveriam ser escolhidos, o que poderia indicar um avanço significativo no processo. O Vasco, demonstrando confiança na sua representação, indicou a respeitável advogada Ana Teresa Basílio, enquanto os representantes da 777 optaram pelo advogado Maurício Almeida Prado. Para completar a tríade de árbitros, a FGV enviou uma lista de potenciais candidatos, mas a falta de consenso entre as partes resultou na suspensão do processo. Essa situação ilustra a dificuldade em chegar a um entendimento e o elevado nível de tensão que permeia as negociações entre o clube e os investidores americanos. O conflito ganhou contornos mais intensos quando o Vasco decidiu entrar com uma ação judicial contra a 777 em 15 de maio. Desde então, a ação cautelar tem tramitado em segredo na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O clube obteve vitórias em primeira e segunda instâncias, consolidando um controle maior sobre o futebol, ao mesmo tempo que isentou a antiga investidora americana da obrigação de realizar um aporte financeiro previsto para setembro. Essa vitória judicial trouxe um alívio temporário, mas a batalha legal entre as partes está longe de chegar ao fim, levantando questões sobre a viabilidade de uma solução duradoura. Com tantas reviravoltas e um cenário cheio de incertezas, a disputa entre o Vasco e a ACAP promete continuar a agitar os bastidores do futebol. À medida que a arbitragem se reinicia, a expectativa é alta sobre os desdobramentos que poderão ocorrer e como eles afetarão a estrutura e as operações do clube. Os torcedores e simpatizantes do Vasco estão atentos e ansiosos para ver como essa história se desenrolará e quais serão as consequências para o futuro da SAF do clube. A incerteza que paira sobre a situação não apenas gera expectativa entre os fãs, mas também levanta questões sobre a direção que o Vasco tomará em meio a esse turbilhão de acontecimentos, evidenciando a importância de um desfecho que possa restaurar a estabilidade e a confiança no clube. Nos bastidores do futebol, uma nova movimentação está criando ondas de expectativa entre os torcedores do Vasco da Gama, a possível contratação de Wendel, o talentoso volante que atualmente defende o Zenit. Com uma carreira marcada por ascensão meteórica, desde suas humildes origens até se destacar em um dos principais clubes da Rússia, Wendel tem tudo para se tornar o novo ídolo da torcida cruz-maltina. O que torna essa negociação ainda mais intrigante é a capacidade do jogador de se reinventar e brilhar em momentos cruciais, como já demonstrou durante sua passagem pelo Fluminense e, posteriormente, no futebol europeu. Os fãs do Vasco estão ávidos por novidades e ansiosos para saber se o clube conseguirá garantir esse reforço de peso. Enquanto as conversas avançam, a curiosidade cresce: o que Wendel pode trazer ao elenco do Vasco? Sua experiência em ligas competitivas e seu talento indiscutível o tornam um alvo cobiçado. A torcida se pergunta se ele será o pilar que faltava para fortalecer o meio-campo da equipe. A negociação promete ser intensa, e a expectativa gira em torno de como Wendel se encaixaria no estilo de jogo do clube e qual impacto ele poderia ter no desempenho geral do time. Com a janela de transferências se aproximando, todos os olhos estão voltados para essa possível contratação, e o desfecho dessa história poderá deixar um legado duradouro no Vasco. Wendel é conhecido por seu estilo de jogo versátil e inteligente, características que o tornam um jogador valioso para qualquer equipe. Como volante, ele possui uma excelente leitura de jogo, permitindo que faça intervenções precisas e inicie transições rápidas.
Seu posicionamento e capacidade de recuperar a bola são aliados à sua habilidade em distribuir passes, seja em jogadas curtas ou lançamentos longos, o que pode ajudar o Vasco a manter a posse e a pressionar o adversário. Além de seu talento técnico, Wendel traz uma personalidade forte e determinada para o campo. Sua experiência em competições internacionais e em clubes de grande porte o torna um líder natural, capaz de inspirar e orientar os mais jovens do elenco sob o comando de Rafael Paiva. Com seu espírito competitivo e paixão pelo jogo, Wendel pode ser o elo que faltava para unir o grupo e potencializar o desempenho da equipe, elevando a confiança e o nível de jogo do Vasco em busca de grandes conquistas. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Durante as temporadas 2021, 2022 e 2022-2023, Wendel se destacou como um dos principais jogadores do Zenit, consolidando-se como um volante de alto nível no futebol europeu. Em 2021-2022, ele participou de 38 jogos, contribuindo com 6 gols e diversas assistências, o que demonstrou não apenas sua capacidade defensiva, mas também sua habilidade em se infiltrar na área adversária e finalizar com precisão. Sua leitura de jogo se traduziu em intervenções cruciais no meio-campo, ajudando a sua equipe a controlar as partidas e a estabelecer um ritmo dinâmico. Na temporada seguinte, 2022-2023, Wendel manteve o mesmo nível de performance, jogando em 40 partidas e marcando 8 gols, o que o tornou um dos volantes mais influentes da Liga Russa. Seu desempenho consistente não só garantiu a solidez do meio-campo do Zenit, mas também fez dele um ídolo entre os torcedores, que admiravam sua entrega e habilidade técnica. Ao refletir sobre o valor que Wendel poderia trazer ao Vasco, fica claro que sua experiência e talento seriam um trunfo significativo para a equipe. O volante tem a capacidade de transformar o jogo defensivo do clube, proporcionando uma base sólida que permite aos atacantes se expressarem com mais liberdade. Sua transição entre defesa e ataque é rápida e eficiente, e isso poderia acelerar o estilo de jogo proposto pelo treinador Rafael Paiva. Além disso, a personalidade forte de Wendel e sua experiência em grandes competições poderiam servir como uma influência positiva para os jovens jogadores do elenco, ajudando a moldar uma cultura vencedora dentro do clube. A chegada de Wendel ao Vasco não apenas reforçaria a equipe, mas também poderia inspirar uma nova era de conquistas e performances memoráveis. E agora, torcedores do Vasco, queremos saber o que vocês acham da possibilidade de Wendel se juntar ao nosso time? Com sua trajetória impressionante e atuações consistentes no Zenit, ele poderia ser a peça-chave que estamos procurando para impulsionar nossa campanha. Como vocês veem a influência dele no meio-campo e sua capacidade de contribuir com gols e assistências? Será que sua experiência europeia pode transformar o desempenho do nosso elenco sob o comando de Rafael Paiva? Deixem suas opiniões nos comentários e compartilhem suas expectativas. Afinal, a voz da torcida é fundamental nessa decisão que pode mudar os rumos do nosso amado Vasco. Não percam a chance de expressar o que pensam sobre essa possível contratação e como Wendel poderia se encaixar na busca por grandes conquistas. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.